Bem, desde já agradeço o convite para falarmos neste episódio sobre o ser, o ser nas expressões e o que é que esse ser nas expressões, pelo menos na minha experiência enquanto músico, enquanto ator musical e enquanto compositor e criador de música, tem uma envolvência muito especial, o ser com aquilo que eu faço diretamente das raízes e das raízes que saem dos meus dedos e que desses dedos eu também consigo fazer música. E quando a música chega a um certo patamar dentro de nós que nos chama nesse sentido, onde a gente tem a capacidade de querer nos ouvirmos a nós próprios, e se nós aceitarmos esse algo, é muito mais fácil fluir cá para fora tudo o que tu tens cá dentro, enquanto, neste caso eu, enquanto músico, aquilo que eu faço. A minha relação com o ser músico, e sabia que ia tocar a solo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é pegar num instrumento e tocar a solo. Esse lado do ser onde eu consigo, onde, por exemplo, neste caso, no último fim de semana, teve a ver com uma causa que nos está a afetar a todos no mundo inteiro, que depois de um Covid veio uma guerra e então as pessoas estão saturadas de tanta dor, de tanta perda, de tanto isto, não dá para ligar a televisão, a minha televisão não se liga, pronto, e nesse último fim de semana, como estava a dizer, fui à galeria, fui ver as peças, fui ver as pinturas, fui saber da história, fui conversar com pessoas, fui conhecer pessoas novas, fui conhecer o técnico de som ucraniano, conheci uma cozinheira nova, conheci pessoas novas, conheci uma cantora lírica nova, quer dizer, eu não fui fazer só o concerto, eu fui conhecer pessoas, eu fui ser. Certo? Ou seja, e essa raiz, quando eu fui fazer o concerto, eu posso falar, como nós todos os músicos temos inspirações. E eu tenho um músico que me inspirou muito e que me inspira, que chama-se Keith Jarrett, e tem um álbum chamado The Calm Concert, que é um álbum onde ele simplesmente apanhou um avião nos Estados Unidos e passou o oceano e compôs instantaneamente um álbum, certo? Ou seja, e a experiência do álbum é absolutamente incrível, de ouvi-lo do princípio ao fim, e aquilo entusiasmou-me muito a perceber que ele estava à procura do ser dele enquanto tocava. Pronto, e aquilo há mais de 15 anos que acho que aconteceu quando eu ouvi aquele disco pela primeira vez, ou 20, pronto. E teve esse impacto de querer ser da mesma maneira, de querer ser livre, de querer pegar num instrumento e de conversar com ele. E se hoje me apetece estar neste mundo, então eu vou conversar desta maneira. Então a minha experiência no concerto, o último concerto, foi observar aquelas pessoas, foi perceber o que é que no meu repertório, ou naquilo que eu queria acrescentar naquela noite, o que é que eu tenho que possa fazer com que, já sei que está toda a gente com cara de enterro, que já está com toda isto, será que eu consigo ser eu? Normal, transparente, bem disposto, atento, conhecer pessoas, acrescentar conhecimento. E depois, quando comecei a fazer o concerto, muito engraçado, porque cada vez mais nos meus concertos provavelmente guardo os 30 minutos finais para repertório mais coeso, coisas que eu já sei como é que eu vou acabar, etc, etc. E no início deixo sempre muito mais solto, porque eu nunca sei onde é que vou tocar, quais são as circunstâncias, quem é que são as pessoas, quem é que não são, se eu estou a tocar numa universidade, se eu estou a tocar num ambiente musical, se eu estou a tocar num ambiente com pessoas de X
idade etária, se eu estou a tocar aqui, se eu estou a tocar com o outro, quer dizer, tudo isso eu leio antes de tocar. E aí gosto, os primeiros 10, às vezes antigamente dizia 5 minutos, hoje em dia eu largo para 10, 15, 20 minutos, onde faço os primeiros 20 minutos daquilo que eu senti naquele momento. E é interessante ter esta conversa assim, porque associo muito ao que está ao meu redor, associo tudo o que é as experiências vividas para me poder inspirar e poder tentar. E quando me sento com o instrumento, a primeira coisa que eu fico atento é o primeiro mote musical que eu faça. A primeira, que sejam 2 notas, sejam 3 notas, então a partir daí existe aquela atenção a 300% cerebral a tentarem perceber os meus elementos musicais, sejam eles o baixo, o tenor, o alto e o soprano a funcionar, sejam a terra, o ar, a água e o fogo. Então estes 8 elementos, no fundo, que criam o átomo, que eu lhe chamo da música. E daí eu gostar muito de octetos, e daí eu gostar de muitas coisas relacionadas com 4s e com 8s, por causa também destes elementos, que é assim que eu vejo a música. E quando eu estou a tocar, estou sempre à procura destes lugares. E que, pronto, com o passar do tempo, também me permitiu ganhar sabedoria e estaleca para me saber ouvir, e isso é o mais importante aqui. Depois, claro que existe o ser e a entrega quando tu partilhas com músicos que amas e que adoras e que identificas-te musicalmente. Há músicos que eu adoro trabalhar, ingleses, americanos, brasileiros, e toda esta mescla onde quer que exista, eu sei que quando a gente toca existe a magia, é ter a oportunidade de trabalhar com músicos com que eu gosto bastante, que respeito bastante e que evolua musicalmente também com eles, como eu tenho evoluído ao longo destes anos todos. E eu vou olhando para trás e lá está, a teoria do ser. Nós os músicos ou nós os artistas, nós mostramos, é tipo um iceberg, nós mostramos cá fora a ponta, mas existe uma imensidão por trás, e eu olho para trás e vejo que trabalhei com o Gary Burton, trabalhei com o Ian Anderson, trabalhei com Maria João, uma cantora fantástica, trabalho com muitos músicos americanos, com o Steve Rodby, com japoneses, com o Makoto Ozono, com o Toninho Horta no Brasil, e com a Cláudia Fire, uma cantora fantástica com que eu já trabalho há mais de 15 anos, e toda esta, e pronto, e todo este conhecimento de não só porque eu conheço estas pessoas e não conheço só como músicos, depois também as conheço como pessoas e também conheço como, lá está, como é que elas são, ou seja, o ser, o são, o estar, o saber, e sabendo que escolho as pessoas certas musicalmente, também com quem me identifico, também me permite estar com as pessoas que têm também a personalidade certa, que têm a atitude certa, que têm as visões certas e que conseguem também, no fundo, partilhar as minhas visões, e o ser é precisamente isso. O ser é o ser musical, ser um musical em palco, sermos verdadeiros com aquilo que tocamos e pormos para trás todos os nossos egos quando fazemos música, e tentarmos acreditar aquilo que nós temos para dizer que é verdadeiro, e como um pintor o pinta, e também é verdade, como um escritor que escreve é verdade, um músico também toca e que também é verdade. Eu pego no meu instrumento e quero identificar um lugar, quero identificar uma situação, quero identificar um medo, quero um estado, quero identificar um lado triunfante. Eu acho que música e arte está sempre associado a adjetivos, tem que estar, porque existem personificações. A música, a pintura, a palavra escrita, como muitas outras artes que existem, claro, mas neste caso são tão próximas, pelo menos a mim, ou pelas quais eu me rodeio um pouco mais, elas são extremamente ligadas sempre ao sermos nós próprios. É assim que nós vamos escrever uma música.
é assim que vamos tocar ao vivo, é assim que a gente vai escolher os projetos musicais de acordo com as vontades, de acordo com a situação. Neste momento tenho os músicos têm sempre na manga uma quantidade enorme de projeto A, B, C, D, F, G, H, e depois já claro que lá está, é assim, nós temos que nos adaptar constantemente, certo? Na sociedade, porque foi vítima e está a ser vítima de uma série de circunstâncias que levou nos últimos 3 anos as pessoas a terem que tomar decisões diferentes, e que muita coisa também mudou, não é? Muita coisa na própria indústria também mudou, muitas pessoas que eram já não são, muitas pessoas que estavam à frente deixaram de estar, muita coisa mudou mesmo, e são momentos interessantes os que se avizinham, e mais do que nunca a teoria do ser é muito importante para cada ser humano tentar querer ser, e não é tentar, é ser o que ela é, porque é só aí que a gente também consegue ter a nossa felicidade própria, e tendo a nossa felicidade própria também nós não somos responsáveis em dar felicidade aos outros, nós temos é que criar um bom ambiente aos outros, isso é que é o mais importante, e isso começa com nós estarmos bem e estarmos focados naquilo que nós gostamos de ser e de fazer, e se isso estiver em sintonia, então muita coisa depois já começa a estar em sintonia. No caso de mim, na música, tive a sorte desde muito cedo de ter estado rodeado de pessoas que me fizeram crescer muito depressa e que me ensinaram imensas ferramentas para me poderem também, para eu ser aquilo que eu sou hoje. Ou seja, eu tenho um caudal de mais de 30 anos onde eu falo de educação musical, ou de música, ou de harmonia, ou teoria, ou contraponto, ou treino auditivo. Já dei aulas em mais de 10 escolas de música, conservatórios e em universidades, o tempo suficiente também para ter maturado muita informação. Eu falo isto de um histórico. Porquê? Porque é a teoria do ser, e a teoria do ser, eu tenho uma teoria que é a teoria do arquipélago. São 4 arquipélagos, que é o norte, sul, este, oeste. O arquipélago tem 4 ilhas, e a ilha do sul é a ilha do conhecimento, onde temos tudo o que nós fizemos até hoje, desde a parte educativa à parte de experiência de trabalho, que é o nosso fruto, é a ilha do fruto do conhecimento. A ilha do oeste é aquilo que as 5 coisas que mais gostas de fazer, e depois na ilha norte há sempre alguma coisa, eu chamo-lhe a ilha da sabedoria, porque há sempre alguém que sabe mais, por exemplo, línguas, ou sabe mais matemática, ou tem um dom especial que se considera avantajado relativamente às outras pessoas. E então temos que pôr aí nessa ilha. E depois na ilha este é 15 maneiras de faturar, e baseado nas 5 coisas que mais gostas de fazer e na tua ilha do conhecimento. Tudo o resto é água, a água é vida, tudo o resto é família, é relações, é férias, é tudo, mas a parte do ser ligado à parte laboral, digamos, eu ligo-me muito a estes 4 para, no fundo, concluir o ser, ou seja, quais são as 5 coisas que eu mais gosto de fazer. Gosto de tocar guitarra, adoro compor, adoro estudar música, adoro fazer concertos, gosto de ensaiar, gosto de... Ou seja, tudo isso já são muitas coisas, né? E como é que eu posso então ganhar 15 maneiras de ganhar dinheiro com isso? Então, posso fazer A, B, posso fazer concertos, posso trabalhar em orquestra, posso trabalhar em televisão, posso dar aulas em universidades, posso fazer um sem número de coisas, desde que eu tenha essa vontade. Lá está, é a teoria do ser, é o ser e o ter a oportunidade que vem da ilha do conhecimento,
E pronto, e a Ilha do Conhecimento é uma ilha vasta. No meu caso, estudei em Londres, fiz licenciatura, fiz mestrado, depois trabalhei em orquestras, trabalhei como músico de estúdio, gravei mais de 100 discos na minha carreira, ou seja, há este lado todo de experiência que me leva também a poder escolher as minhas opções para ser e para estar. Ou seja, e esse cultivo que eu tenho desde os meus 19 anos, que foi isso que eu aprendi a cultivar desde essa altura, levou-me também a um patamar de equilíbrio, de certeza, de visão dos caminhos relativamente à minha música e àquilo que eu faço enquanto compositor, que foi sempre a crescer, e isso eu tenho muito a agradecer. Por isso, o ser é muito importante. Nós, como músicos, somos mensageiros de arte. Nós, quando tocamos para as outras pessoas ouvirem, então é uma responsabilidade muito grande da gente tocar bem, tocar com bom som, tocar com um espírito para levar as pessoas a viajarem na música que tu estás a dar aos outros, e esse ser e os outros, e é essa energia que faz depois aquela alimentação daquele concerto ao ter sido especial. Não é o facto de eu ter pego na guitarra e de fazer essa magia. A magia acontece quando também existe a simbiose de tudo, existe o clima, pronto, e esse ser, para mim, é muito importante como músico, saber-me entregar às coisas e saber-me entregar à própria música. Eu tenho essa satisfação porque eu também sinto que eu consigo comunicar com ela, porque música também é uma linguagem, e se a gente aprende, ou quem é um aspirante de música a aprender desde novo a entender que música é uma linguagem, e que uma linguagem tem um vocabulário, que tem adjetivos, que tem tudo isso que é preciso aprender, a parte da teoria toda também musical, que faz com que a gente depois também tenha ferramentas para poder falar, poder ser e para poder estar, quer seja em palco, quer seja num ensaio, quer seja num estúdio. E então esse ser comigo próprio é importante, e o facto de, neste caso, no meu caso, como guitarrista, agrada-me a ideia de poder ser camaleão, porque eu tanto toco guitarra tradicional, toco guitarra fingerstyle, toco jazz, toco blues, ou seja, eu toco música brasileira, toco tango, toco jazz americano, ou seja, toco uma série de estilos diferentes. E eu gosto o facto de ser camaleão, de pensar qual é a guitarra que eu vou usar, quais são os pedais, quais são os amplificadores, isto, a juntar aquilo com aquilo, com o lateral. Ou seja, também existe esse ser mais técnico, aquilo que eu estou a falar agora, e esse lado é um lado muito importante. Às vezes eu escolho das 15, 20 instrumentos que tenho, o porquê que eu estou a usar aquele e o porquê com aquele pedal, com aquele amplificador, etc. Tem tudo uma razão de um ser. Ou seja, e a razão do ser, neste caso, do meu som, daquele som que eu quero produzir e que quero fazer e que me sinta à vontade, para depois chegar ao palco e ter aquilo que os músicos chamam, que é, eu digo em inglês, que é the sweet spot, que é o ponto doce da música, porque é com esse ponto doce da música que, se nós tivermos esse som, que a música é dividida em 3 elementos mais um, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, e o último, que é o mais um, que é o quarto, lá está, outra vez mais 4, 8, é o som. E o som tem que ter esse o sweet spot, que é o toque doce do instrumento, onde a gente ouve em palco e diz, não, está a cantar agora está a cantar. E a partir daí
é a conversa do ser, lá está. Pronto, e isso em palco, se me perguntassem, mas tu consegues ser com as guitarras de outras pessoas, com amplificadores, com pedais? Acho que não vou ter dificuldades, porque tenho tanto conhecimento de tudo com as minhas ferramentas de trabalho, no fundo, sou um carpinteiro musical, e preciso do meu martelo, preciso disto e daquilo e daquilo outro, porque eu sei que é com aquilo que também vou conseguir fazer a mobília muito mais depressa e vou mostrar 20 utensílios, se calhar muito mais incríveis, mas eu também sei o que é que eu preciso para aquele momento, e então tenho um gosto muito peculiar dos instrumentos que eu uso para cada situação musical, embora, claro, toque com outros instrumentos, mas a sensação não é a mesma. Muita afetividade pelos instrumentos que eu uso e que são prontos, que são alguns, e é isso. Então, e esse ser completamente entregue à questão das artes musicais, porque é a partir daí que eu consigo também fazer a minha criação e do pó virar a matéria. É maravilhoso quando o não existe passa a existir, é um ser compositor, neste caso, que é do meu lado. Ele vem mesmo dentro de nós próprios e o ser compositor é estarmos atentos a nós próprios. E essa magia às vezes vem de um mote, vem de um lugar, lá está, vem sempre, sempre, sempre de algo. Eu acho que a música vem sempre de algo de exterior a nós, que nos inspira dentro de nós a podermos manifestar aquilo que é de fora. Porque a música não pode vir de dentro, vem de dentro de nós para fora. Ou seja, mas nós observamos o que há de fora que nos inspira para trazer para dentro. Porque é só essa maneira. Nós temos que saber estar num jardim e cheirar as flores, temos que saber estar a observar as cores das flores, ou o parque em que estamos, ou as crianças a correr. Tudo isso pode ser fascinante para compor. E no momento da criação, às vezes, neste caso como artista, existem é como as telas. A maneira que eu posso falar sobre os sons é exatamente como a pintura, que é, às vezes o pintor pinta um bocadinho do quadro e vai-se embora, e depois chega e depois dá-lhe aquela coisa e de repente fica entusiasmado uma série de horas e pinta mais um bocadinho, e depois passado uma série de horas resolve desfazer e pintar outra vez de novo de uma maneira diferente, com cores diferentes. E a música, eu tenho essa maneira de ver as coisas, vou compondo, mas espera lá, agora, mas eu estou a sentir isto, e a música quer isto, e depois existe a fluência interior. O ser compositor e de sentir que, claro, neste caso, como é uma obra, ou como é uma emoção, lá está, ou é um storytelling, tem que haver um princípio, tem que haver um meio, tem que haver um fim. E eu presto muito atenção também à forma e ao formato daquilo que faço para, com o tempo, claro, assim não me saiu assim a primeira composição, houve muitos exercícios de aprender a compor também, como é óbvio, e muitas outras composições me inspiraram também a compor muitas coisas daquilo que eu faço, ou seja, há esta simbiose também, ou seja, e às vezes temos aquela coisa que estamos a escrever um trecho melódico e achamos que é fantástico e de repente, afinal, já existe, já alguém fez assim, ou já, pronto, ou seja, e são as vivências, e é engraçado porque, por exemplo, no meu caso como músico, quem ouve a música que eu componho sabe de certeza quais são as minhas origens, sabe o que é que eu ouvi, o que é que eu não ouvi, e isso é fantástico, como músico, sentir que as outras pessoas reconhecem pelo ouvido aquilo que eu faço, não preciso ou falar, ou basta ouvir, pronto, e esse lado é muito importante.
E porque aqui para mim na vida existe dois campos energéticos que são os campos da construção e os campos da destruição. E nós temos que estar atentos, temos que estar rodeado de pessoas construtoras e que nos façam acreditar nos nossos sonhos e nos nossos projetos. E a partir daí temos uma boa simbiose com o universo, certo? Ou seja, entre nós e com tudo o que nos rodeia. Pronto, é uma visão pessoal minha, é uma maneira de ver as coisas, porque eu acho que tornam as coisas mais interessantes, tornam-se mais... há sempre episódios novos, há sempre capítulos novos, e pronto, e todas estas histórias, no fundo, voltando à minha parte como músico, que é o meu outro lado, a minha profissão, faz com que todas essas experiências relacionadas com o fora me levem a querer transmitir quando estou a tocar ou quando estou a compor. E algumas dessas músicas ficaram imortalizadas sob a forma de discos, e outras que já compus centenas de trechos melódicos que aos poucos, à medida que eu também vou sentindo que é o projeto A ou o projeto B musical que se enquadra a B, C ou D, também vou apresentando novas peças que às vezes já as compus há 3 anos, 4 anos, porque também não sinto sempre aquela necessidade de estar sempre a lançar discos ou a lançar trabalhos ou obras. As coisas também têm que ser pausadas, também têm que se respirar. Um bom conselho, digamos, é haver uma razão de viver para com que as coisas com que a gente faça no nosso dia a gente se identifique e que a gente acredite que está a fazer o bem, apesar de tudo, também para a sociedade e sermos mais um na sociedade. E pronto, e nesse sentido, todos nós, todos os seres humanos, se olharem para eles próprios, conseguem ser mais um na sociedade, não interessa onde quer que estejam. E se a gente tivesse essa filosofia, provavelmente não teria havido nem guerras, não teria havido nem Covid, não teria havido vírus, as pessoas teriam aprendido com tudo o que aconteceu no passado, que passado 100 anos voltou a acontecer exatamente a mesma coisa, e que, claro, que causam moças não só humanas, de perdas de muita gente, mas também moça psicológica na humanidade em geral. Muita gente ficou muito... foi uma quebra emocional mundial. E então acho que neste momento a palavra é ordem e não é sonhar, é fazer. Pronto, no fundo é isso, é fazer coisas, estar envolvida em atividades diferentes para que também o cérebro consiga ocupar esse lado que é importante, que é o lado criativo, o lado de sentir que se está a fazer coisas que vão de acordo com os nossos próprios ideais e com o bem da sociedade. E é este compromisso que é um compromisso sério, porque se nós também viemos cá à Terra, viemos com uma missão, e se temos essa missão também tem que ser correspondida. Nós somos nós próprios que temos que ser os primeiros a dar o passo nesse sentido. Alguns têm a sorte de terem encontrado o seu caminho, outros hão de encontrar. Para quem gosta de aprender música, é começar a aprender. Depois existem várias maneiras, depois tem tudo a ver também com as disciplinas de ensino, e tem a ver com as disciplinas de motivação e com as disciplinas de como ensinar as coisas de maneira que também a pessoa se sinta motivada, contente, um refresco, é algo de novo. Tudo isso e haver objetivos, por exemplo, haver objetivos daqui a 3 meses eu quero fazer isto, ou isso é mesmo muito importante, porque isso lá está, faz com que uma pessoa que queira realmente tem que querer, pronto, isso é a coisa mais importante. É facilmente contornável quando existe um professor que também mostra os caminhos e que a pessoa começa a fazer, e fazendo as coisas vão ao lugar também, porque há uma série de coisas que se vão... Existe a teoria toda, claro, mas depois existe a parte prática que se vai aprendendo, por exemplo, sentirem que estão a evoluir, sabes? Ou seja, isso é mesmo... e quando sentem isso, então já entraste noutro patamar.